Olá a todos, muito bem-vindos. Mais uma edição de Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio, que você acompanha a partir deste momento, é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Aponte o seu celular para o QR Code no cantinho da tela para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais. Inclusive, se você estiver agora mesmo fazendo uma viagem, não tem problema, nos acompanhe aí em qualquer lugar do planeta. Baixe o app e abra sua conta global. Deixa eu chamar meu companheiro André Galhardo. Desde o início aqui estamos juntos com essa série de entrevistas semanais. Tudo bem, Galhardo? Como é que você está? Olá, Sidney, por aqui tudo bem? Espero que você esteja bem também. É bom estar aqui mais uma vez com você. Como sempre, galera, vamos honrar o nome do nosso programa sobre câmbio, vamos começar falando sobre isso, mas temos outros assuntos Vamos. também, tem projeções do Copom, então não tenha dúvida que em dada altura vamos falar de inflação, do dólar, do produto interno bruto também, que essa semana nós conheceremos qual é a projeção mais atual, e vamos convidar o Luiz Martins de Mello, nosso convidado, que é o professor associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IE/UFRJ, mestre em Economia Industrial, doutor em economia também pela Universidade Federal, tem várias especializações, então vamos chamá-lo aqui para que ele possa conversar conosco e, como nosso convidado, vamos tratar de certas questões aí da ordem do dia também, e uma mais estrutural. Tudo bem, Luiz Martins? Como é que você está? Tudo bem, Sidney. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga conversar bastante e com algumas ideias interessantes para os nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes e o pessoal que assiste o programa, né? Aqui nós estamos em todas as plataformas. Pelo Spotify não deixa de ser ouvinte também, você não errou, não. Agora, Luiz, eu estou te chamando Luiz Martins aqui, tem gente que chama Luiz Martins, Luiz Melo, Martins, o que você prefere? Tanto faz, tanto faz. Pode chamar, não tem nenhum problema, Sidney. Quanto mais informal, melhor. Então você é do nosso time também, essa entrevista vai ter esse caráter. Agora, conversando com você, uma das coisas que logo de cara assim, você nos lembrou, e nós achamos que é um tema muito bom para a gente começar a nossa conversa, Luiz, é como a taxa de juros, como o câmbio afeta a tomada de decisão. Explica melhor essa sua preocupação. Vocês tomaram a decisão de quê? Do financista, do homem público, do administrador privado, todo mundo? Como é que é? Não, na verdade, Sidney, nós temos que começar dizendo que o que dá o dinamismo da economia é o investimento, né? O investimento, principalmente das empresas que estão no mercado produzindo, né, bens e serviços. Essa tomada de decisão do investimento é o que vai gerar emprego, vai gerar renda, né, e vai gerar o dinamismo da economia do ponto de vista de que se eu gasto a minha renda em comprando algum produto ou algum serviço de outra empresa, eu estou transferindo uma renda para aquela empresa que vai transferir para o seu fornecedor e etc. O que tem acontecido no Brasil, especialmente nos últimos 30 anos, vamos falar assim? A nossa taxa de investimento, a formação bruta de capital fixo no Brasil, tem sido muito baixa, né? Você pode até dizer, um ano ou outro aumentou, né? Lá em 2010 chegou a quase 20%, depois caiu, chegou um pouquinho, mas na média ela tem ficado em torno de 16%, entre 15% e 16%. Isso é uma taxa de investimento que não permite aumento da capacidade produtiva nova, o que se chama greenfield, né? Mas para evitar esses termos técnicos, né? Vamos falar em português mais claro. Não tem aumento da capacidade produtiva, ou seja, novas máquinas e equipamentos. Isso interfere do ponto de vista da capacidade de gerar inovação. Porque mesmo que as máquinas e equipamentos não sejam fundamentais gerando inovação, elas são um elemento fundamental, importantíssimo para que eu tenha uma nova safra de inovações no Brasil. Então, se eu não tenho investimento, eu não tenho novas máquinas e equipamentos, eu não tenho novas instalações, isso vai prejudicar as inovações, vai diminuir a produtividade e vai diminuir a questão dos salários. Então, esse é um ponto importante. Como é que os juros e o câmbio interferem nisso? Porque não é a taxa de juros, Cid. Nós estamos... Esse negócio da taxa de juros vem de uma convenção macroeconômica do consenso de Washington lá dos anos 90. A taxa de juros fundamentalmente interfere com a dívida pública, né? Porque mesmo a taxa do banco privado, se você for no seu banco pedir um empréstimo, Cid, ele vai te cobrar 30% ao ano, no mínimo. E a taxa de juros está em 10%. Então, uma das questões centrais que o Banco Central teria que fazer, que ele não faz, é exatamente regular o markup, a margem que os bancos têm nos empréstimos.
que é absurda no Brasil. Não vou nem falar das taxas do cartão de crédito, não é isso? Aí você fica completamente fora. Mas o que interfere na tomada de decisão do investimento? Exatamente como que os empresários vão esperar o comportamento da demanda futura. Qual é o poder de compra que vai ter no futuro, que vai permitir que ele, vendendo o produto, as pessoas que vão comprar tenham poder de compra para comprar aquele produto. Isso é que vai dar o retorno do investimento dele, é a demanda. Então, toda a convenção macroeconômica que passou a existir no Brasil a partir dos anos 90, principalmente depois do Plano Real, foi no sentido de ter uma convenção macroeconômica no qual o juros seria muito elevado para que a taxa de câmbio se valorizasse, a taxa de câmbio se valorizando, a inflação fica reduzida, por causa da importação ficar mais baixa, mas aí eu destruí uma parte da indústria e eu transfiro demanda para fora. Né? E com uma taxa de juros que chegou a 40%, né? A média da taxa de juros do Brasil no período do FHC foi mais de 20% ao ano. Não há possibilidade de nenhum investimento. O que o empresário vai fazer? Você faria, o André faria e eu faríamos. Aplicação financeira, que a maioria dos nossos amigos jornalistas chamam de investimento. Não é. Aplicação financeira é completamente diferente de investimento. Do ponto de vista da empresa, isso é que é importante, do ponto de vista da empresa, para o empresário individual, que quer lucro, e evidentemente a função dele é lucro, não estou dizendo que não seja, nós estamos no capitalismo, é lucro. Para ele, tanto faz gerar lucro do ponto de vista pela produção, pela venda de produto, né, aumentando a produção, contratando, ou aplicando no mercado financeiro. Né? Vai dar, na hora do balanço dele no final do ano, vai dar o mesmo resultado. Só que para a sociedade, isto é péssimo. É o que a gente está vendo, né? Porque retrai o emprego, não é isso? O mercado de trabalho depende do investimento. Não existe mercado de trabalho em abstrato. O que é o mercado de trabalho, Sidney? Se tem empresa para te contratar. Essa ideia de que o empreendedor individual vai se transformar num capitalista é conversa para boi dormir. Me engana que eu gosto. O cara do Uber está sendo enganado. Não é que ele seja ruim. Ele foi enganado por uma ideologia que diz que ele é capitalista. Porque ele trabalha sozinho, não tem empregador, né? Isso, se endividou para comprar um carro e trabalha 14, 15 horas por dia, Sidney. A mesma coisa do motoboy. E, evidentemente, essa ideologia faz com que eles não queiram o quê? Não queiram nenhuma regulação do mercado de trabalho porque acham que vão tirar dinheiro dele pagando imposto. Agora, se acontece uma doença com ele, como é que vai ser? Se ele fica uma semana sem trabalhar, ele não tem INSS, ainda bem que o SUS atende todo mundo, né, Sidney? Contra todos os neoliberais que dizem que o SUS é um desperdício de dinheiro, não é isso? Ainda bem que o SUS é universal. Agora, do ponto de vista da renda, como é que ele vai ficar? Então, desculpe, já estou me desviando um pouco do assunto, né, Cid? Mas, de qualquer maneira... Não está não, que você deu uma... Você citou a circunstância, não está errado, não. Vamos continuar andando por aí, só que agora o André Galhardo vai perguntar. Galhardo, é com você. Olá, Luiz. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Você tocou em alguns pontos bem importantes aí, né? Eu sempre digo, a Selic está em 9, está em 14, está em 8... Você olha o spread bancário, você olha o custo de captação de crédito, ele continua muito elevado. Inclusive, o que a gente viu, e isso não é nenhuma novidade, o que a gente viu ao longo desse processo de diminuição da taxa de juros, da taxa básica de juros, foi que ele foi acompanhado muitas vezes, em diversos momentos, por um aumento do custo do crédito no Brasil, crédito às pessoas físicas e jurídicas. Então, você tocou em pontos muito importantes. Agora, você falou o seguinte... o que o Banco Central poderia fazer, ou deveria fazer, é entrar nesse mercado, regular melhor essas margens de lucro dos bancos. A minha pergunta, assim, do ponto de vista operacional, como é que a gente consegue fazer isso? Porque a Dilma tentou puxar essa taxa para baixo e o resultado disso a gente viu, né? Não conseguiu nem concluir o segundo mandato para o qual ela foi eleita. Então, assim... possível fazer isso sem gerar um estresse tão grande que anularia, no curto prazo, os ganhos de ter uma taxa de juros mais baixa? Não, André, você veja, qual é o problema que nós temos no Brasil hoje? Que a nossa taxa de juros não é definida pelo nosso Bacen, pelo nosso Banco Central. Se toda a matéria jornalística nas últimas semanas diz o quê?
A grande questão é se o Fed dos Estados Unidos vai baixar ou não a taxa de juros americana. Né? Então, a nossa taxa de juros, supostamente, como em todo banco central, ela é determinada pela oferta e demanda de dinheiro dos bancos no curto prazo, o famoso overnight, não é isso? Então, só que no nosso caso, o que acontece? O nosso sistema financeiro, não só os bancos, mas o nosso sistema financeiro todo vive na dependência de quê? Qual é a diferença que vai ter entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros, principalmente americana, né, para facilitar, para que as operações de carry trade que eles fazem, de ganho de dinheiro no curto prazo, em função de especulação com a nossa taxa de juros, em função da juros internacional, e a entrada de dinheiro internacional, principalmente dólar no Brasil, para realizar suas operações. Então, essa que é a questão central. Né? Ou seja, os nossos bancos ficam com um spread altíssimo e cobram taxas altíssimas, né, André? Cobram taxas de administração altíssimas, porque além da taxa de juros, nós pagamos aos bancos coisa que só no Brasil existe. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Ninguém paga a taxa de administração para o banco, para ter uma conta no banco. Inclusive, nos Estados Unidos, eu sei, minha filha estudou lá, sei que eu estive lá também, morei 2 anos na Inglaterra, né? O banco te paga uma determinada taxinha se o seu dinheiro ficar lá na tua conta. Né? Então, essa que é a nossa questão. Mas isso, como você falou, não é uma questão de economia. Como eu sou economista político, eu não sou economista, simplesmente, eu não trabalho com modelos em abstrato para ficar discutindo modelo. A minha preocupação é exatamente como os meus conceitos vão entender a realidade. Se eles estão errados, eu vou mudar meus conceitos. Não tenho modelo nenhum. A questão é política, né, André? A questão é o enfrentamento político. Essa que é a questão central. Se não tem esse enfrentamento político, pode mudar o presidente do Banco Central o que for. Pode botar o Karl Marx, pode botar o Keynes, pode botar o Schumpeter, que vai fazer a mesma coisa. Porque quem determina o relatório Focus do Banco Central? É o sistema financeiro. Né? É a famosa raposa tomando conta do galinheiro. Não, aí o Sidney hoje falou, a inflação está lá, desculpe, Sidney, só uma questãozinha, no relatório Focus de hoje. A inflação subiu, se não me engano, de 4,24, de 4,25 para 4,26. Aí eles dizem, tá, pressão inflação. Porra, desculpe a expressão, 0,01%, pô. Entendeu? Não tem nenhum sentido, Cid. Agora, o que está acontecendo com a inflação? Todos os preços que dizem respeito à vida das pessoas caíram. A alimentação está caindo. Né? O que pressiona a inflação no Brasil? Não tem nada a ver com a taxa de juros Selic do Banco Central. O que pressiona a inflação no Brasil é o preço da energia e dos combustíveis. Isso não tem nada a ver com a Selic. Isso aí se chama choque de oferta. Né? Então, mas como o modelo do Banco Central não leva em consideração o choque de oferta, é só demanda, eles dizem que a demanda está aumentando, pressionando, então tem que aumentar a Selic. Aí o presidente do Banco Central diz, não, é um absurdo o Brasil está com crescimento de salário, crescimento do emprego, isso vai gerar pressão da inflação. Parece até o outro que disse que empregada doméstica não podia ir para Miami, não é isso? Só quem vai para Miami, quem é? Se empregado... Qual é o problema de empregado doméstico em Miami? Vai causar alguma doença em Miami? Não vai. Mas então você tem um determinado preconceito com relação ao aumento da renda no Brasil e ao aumento do emprego. Se toda vez que tiver aumento da renda e aumento do emprego, o Banco Central, a Faria Lima e o Leblon pressionarem o Banco Central para aumentar a taxa de juros, não tem jeito. Ô, Luiz, eu já vou perguntar se o Galhardo considerou a sua resposta dada, mas você citou aí o Focus, de fato, inflação projeção 4,26, juros 10,50, dólar 5,33 e o PIB para 2024, para esse ano, 2,46%, para 2025, 1,85%. Mas você fez uma pergunta, André, objetiva do ponto de vista prático, como é que seria a solução dessa equação? O professor respondeu muita coisa, mas não sei se respondeu tudo. Fique à vontade para fazer a próxima pergunta também, Galhardo. Galhardo, eu não respondi, você faz de novo. Não, acho que a resposta é complexa, né? Como o Luiz falou, concordo, tem uma questão política aí muito intensa, e aí exige uma mudança de perspectiva, né? Inclusive, a gente começou essa semana em que a gente está falando aqui com a moeda brasileira perdendo mais valor ainda em relação ao dólar. Então, tem mais desvalorização cambial
mesmo com o Banco Central tendo anunciado aí leilões extras de swap cambial, intervenção no mercado à vista. Então, tem muita coisa no jogo e, mesmo assim, a gente tem uma continuidade desse movimento de desvalorização da moeda brasileira. Agora, na sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica afirmou, né, que a bandeira agora não é mais verde, bandeira vermelha fase 2, e aí o mercado vai exigir ainda mais juros, né? Porque se você tem, eu estava calculando aqui, só de bandeira vermelha, a gente vai ter cerca de 0,22% de impacto no IPCA de setembro. Então, a inflação de agosto veio tudo bem, e a de setembro vai dar aquela empurrada para cima. E a gente deve chegar no final do ano com uma taxa de inflação bem perto do limite superior da meta, né? Segundo as nossas projeções aqui. Luiz, faz sentido falar em mais aumento da taxa de juros? Eu sei, você já respondeu um pouco sobre isso, dizendo que a taxa de juros não tem controle de fazer chover na Amazônia, por exemplo, onde nós estamos enfrentando a pior seca em muitas décadas. Mas com essa taxa de inflação perto do teto da meta, faz sentido o mercado e o Banco Central discutir eventuais aumentos de juros? Esse mês tem reunião do Copom, e a chance dele aumentar a Selic é grande, inclusive, né? Não faz nenhum sentido, André, até pelo que você já falou. Concordo plenamente com o que você falou. Não tem nenhum sentido, porque as pressões inflacionárias no Brasil não vêm do aumento da demanda. Lembra, qual é o elemento central para você verificar se você vai ter pressão inflacionária do ponto de vista produtivo? É se a economia está chegando no limite da ocupação da capacidade. Ou seja, as empresas estão chegando lá, batendo no teto da capacidade de produção, e tem que gerar uma nova onda de investimento. Isso só aconteceu no Brasil recentemente, em 2010, no último ano do segundo mandato do Lula, que deu aquele crescimento de 7,5%, né? Aí o The Economist soltou aquela capa com foguete indo para a Lua, não sei o Brasil vai para... Bom, de qualquer maneira... A imagem do Cristo Redentor, né? Exatamente. O Cristo Redentor como foguete subindo, não é isso? Então, não houve uma onda de investimento, né? Houve uma retração, aí não vamos voltar, porque a história a gente conhece, não é isso? Nós ainda não chegamos lá, mas estamos começando a chegar próximo, até porque não houve aquilo que a gente já falou, não houve aumento da capacidade produtiva no Brasil. E com este crescimento, há 3 anos que o Brasil cresce, não é isso? Vem ocupando lentamente essa capacidade, provavelmente nós vamos chegar em 2025 com a expectativa de ter uma nova onda de investimento. Ou não. Se eu aumento a taxa de juros, você e o Sidney vamos pegar o nosso dinheiro e botar onde, André? Investir em ativos financeiros, né? Vou botar no mercado financeiro, não é isso? Por que eu vou me apurrinhar? Né? Agora, qual é o sinal que o Banco Central está dando para o lado produtivo da economia, aumentando a taxa de juros? É que eu vou cortar a demanda. Né? O crédito vai aumentar, as pessoas vão ter maior dificuldade de gastar dinheiro, não é isso? Porque vão se endividar, as dívidas que elas contraíram vão ficar mais caras e tudo mais. Então, essa que é a questão central. Não tem nenhum sentido fazer isso. O único sentido que tem, André e Sidney, é porque o sistema financeiro quer aumentar a sua diferença entre a taxa de juros interna e a taxa de juros americana, para entrar mais dinheiro, valorizar o real, e eles ganharem mais dinheiro ainda na valorização do real quando tiverem que voltar esse dinheiro, que vai comprar menos dólar, né, para os Estados Unidos, mais a taxa de juros. Então, é isso que tem que ser desmontado. Agora, desmontar isso, André e Sidney, significa romper o consenso macroeconômico que foi criado no Brasil. Então, também, de novo, é uma questão política, como você falou. Vai ter que ter alguém que vai peitar isso, mas mas aí tem que ter maioria no Congresso, tem que ter várias coisas, né? Isso, aí eu já mudo um pouquinho para a questão política. Então, eu acho que esse é o grande problema. Quem, na verdade, tem um artigo interessante que saiu essa semana que eu li nos Estados Unidos, Sidney e André, quem é o homem mais poderoso do mundo? Não é o Biden. O homem mais poderoso do mundo é o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central americano. Quando ele espirra,
o mundo inteiro fica resfriado. Essa que é a questão. Por isso que você tem a autonomia do Banco Central. Por isso que a financiarização significa isso. A partir dos anos 90, você passou a ter o quê? Uma iniciativa do ponto de vista de alguns teóricos, dizendo, olha, nós temos que criar uma nova configuração macroeconômica no qual a política fiscal não vai ser a principal política para fazer crescimento. Para isso, eu tenho que ter uma política monetária que seja uma restrição ao gasto fiscal. Né? O único país que não tem essa restrição, qual é? Os Estados Unidos. Porque a moeda do mundo é o dólar. Eles não têm nenhuma restrição com relação a isso. Agora, Luiz, por esse desenho que você está fazendo desde o início da nossa conversa, o Galípolo assumir, por exemplo, o Banco Central, é uma andorinha que não faz verão? Não, eu pessoalmente, o Galípolo é muito melhor para mim, do que o Roberto Campos Neto. Até por ser eu acompanho os artigos dele com Beluso, com não sei o quê, né? Está muito mais de acordo com o que eu penso do que o Roberto Campos Neto. Agora, a questão do Banco Central é como está construída a institucionalidade do Banco Central e como são os modelos que informam a tomada de decisão pelo Copom, a não ser que ele compre a briga e desmonte tudo isso, né, Cid? Que não está no horizonte. Não está no radar. Não está no radar, não é isso? Mas pode até melhorar um pouquinho dali, melhorar um pouquinho daqui, não é isso? Tal. Não creio que seja isso. Independente do fato do Galípolo ser uma pessoa que provavelmente pensa muito parecido com o que eu estou falando aqui. Mas essa não é a questão. A questão é, quando você senta lá, tem toda uma institucionalidade que já funciona no Brasil há 30 anos, desde o Plano Real. Né? E o sistema financeiro funciona em cima desses modelos do Banco Central. Todas as operadoras do sistema financeiro têm lá o modelo do Banco Central rodando nos computadores deles. Então, é uma situação muito, muito difícil. Agora, provavelmente, o Galípolo, como presidente do Banco Central, vai ser mais sensível a essa questão de que no Brasil você só faz pressão para aumentar a taxa de juros, não é isso? Nunca faz pressão para baixar a taxa de juros. Então, talvez ele seja mais sensível a isso. Mas não vai ter uma mudança, isso dificilmente. Aí isso é uma questão... Aí só quando a gente tiver uma capacidade de montar um novo bloco político, né, que tenha a maioria, que mude a orientação, não só do ponto de vista da política interna, mas também do ponto de vista de como se dá a inserção internacional do Brasil nos mercados produtivos e financeiros. Né? Isso não pode ser pela questão do diferencial de taxa de juros. Vamos lá, André Galhardo. Não, Luiz, você falou bastante de modelo, né, e tal. Eu fiquei, assim, para dizer o mínimo, perplexo com alguns estudos que mostram que a taxa estrutural de desemprego brasileira estaria em torno de 9%. Isso, você tem... 9% são quase 9 milhões de desempregados, isso, com um contingente de cerca de 40 milhões de pessoas na informalidade, isso, um conjunto ali também de milhões de desalentados e subocupados. Então, assim, os modelos, eles normalizaram esse crescimento, de novo, para dizer o mínimo, ridículo, do Brasil, que nós tivemos entre 2017 e 2019, porque nós tivemos uma crise muito grave em 2015 e 2016, né? uma recessão profunda do Produto Interno Bruto, e nós demoramos muito tempo para se recuperar disso. A gente cresceu 1,3, 1,1, acho que 1,8 no melhor do ano ali antes da pandemia. A gente normalizou, os bancos, os grandes economistas brasileiros normalizaram crescer 1%, porque com uma taxa estrutural de desemprego em 9%, você não está querendo crescer. Né? Só para, como você falou, né, Luiz, é importante, eu sei crescer muito técnico, mas a taxa estrutural de desemprego é aquela taxa em que qualquer coisa abaixo disso gera inflação. Tem muita gente trabalhando, é melhor tirar essas pessoas do mercado de trabalho para gerar essa folga e não pressionar o salário. A gente normalizou, então, crescer 1,5%, né, pelo visto. Não, você colocou um ponto central. Essa taxa de 9%, né, que até foi publicada no artigo na Folha de São Paulo, vamos deixar o autor de lado, porque ele não está aqui, não pode discutir com a gente, né? Isso, mas de 9% é uma loucura, né, André? Não tem nenhum sentido isso, porque ela parte de alguns
de alguns conceitos que são absolutamente conceitos não verificáveis, né? Até vários autores aí, até vários autores, inclusive, que são da corrente ortodoxa, vamos chamar assim mais fácil, da corrente ortodoxa, já criticaram o produto potencial. O que é o produto potencial da economia? Ninguém sabe o que é. O que é um produto potencial? Quer dizer, supostamente eu estou dizendo que, em função do passado, do bem de capital, de não ter da produtividade, o Brasil não pode crescer mais do que 1,5%, 2%, que vai dar inflação. E aí a questão vem o 9%, né? Isso 9% é aquela taxa neutra, como se houvesse uma coisa neutra na sociedade, né? A ciência social e a ciência humana tivesse algum conceito neutro, né? Ou a taxa natural, como se tivesse alguma coisa natural na economia, né? Tudo social, é tudo político. Aristóteles já dizia isso há 2.500 anos atrás, não é isso? Como a diferenciação entre a questão natural, das ciências naturais e das ciências sociais e humanas. Então, não existe nada disso, mas isso significa o quê? Significa que eu tenho uma restrição do ponto de vista do fiscal, hein, André? Toda a questão deles é não ter gasto público. O que gera o dinamismo no capitalismo? É o gasto, né? Não é a poupança. Então, no argumento deles, tem uma falácia que se chama falácia de composição, né? Ou seja, se eu pego o que acontece com o Sidney e digo o que aconteceu com o Sidney vai acontecer com todo mundo. E aí eu pego esta indução e digo, este é o meu modelo, como se todos nós fôssemos iguais. Não é isso? Não somos, ainda bem, não é isso? Não somos iguais, somos diferentes em tudo, né? Da cor, nas nossas escolhas sexuais, escolhas culturais, não faz mal, isso é a humanidade, não é isso? Agora, o modelo é uma abstração. Então, o que acontece com eles? Eles ficam discutindo um modelo, né? Na verdade, eles não discutem a realidade, eles discutem o modelo. Então, essa taxa de 9% seria a suposta taxa dada pelo modelo de que seria neutra para a economia. É a mesma coisa que existe inventar essa taxa neutra de juros que não afeta a inflação, né, André? Mas essa taxa neutra de juros que não afeta a inflação é a taxa que eles querem para garantir um mínimo de operações entre as taxas de juros nossas e as taxas de juros internacionais para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não tem nada neutro. Isso é uma taxa política, né? Cid e André, vocês sabem disso. Todo cargo público é um cargo político. Isso não quer dizer que não seja técnico, mas eminentemente é político. Por que eles pediram autonomia do Banco Central? Porque é o elemento central por onde eles vão controlar o governo, sem ser eleito. Porque fica esta discussão infernal de pressão sobre a taxa de juros, que vai gerar inflação, que se o desemprego cair para 5%, 4%, vai gerar mais inflação. Lembra, os Estados Unidos estão... O que eles diziam nos Estados Unidos? Se a taxa de desemprego cair abaixo de 4%, vai ter uma inflação infernal. Caiu agora e não tem inflação nenhuma, a inflação está caindo. A mesma coisa está acontecendo no Brasil, né? A taxa neutra na economia americana, Sidney e André, era considerada em torno de 4%. A taxa neutra, a taxa de desemprego americana nos últimos tempos, agora aumentou um pouquinho, ficou abaixo de 4%. E a inflação começou a cair, né? Ou seja, se nós não rompermos com essas ideias, né? Isso, desculpe, só para fazer uma observação, isso não quer dizer, não quer dizer que você vai gastar sem nenhum critério, nada disso, né? Isso, qual é o limite para o gasto público? O limite é a ocupação da capacidade ociosa, senão gera inflação, né? Eu também não tenho risco de não pagar a dívida pública, porque a minha dívida toda em real não tem nenhum risco de eu não pagar, eu ficar inadimplente. O que pode gerar, de novo, se eu pagar e monetizar toda a dívida pública, gerar inflação. Mas não é porque eu não vou pagar. Então, essa discussão, isso tudo é uma narrativa, é fake. Ô, Luiz, você há de lembrar, o Galhardo é garoto, mas ele leu nos livros, que a década de 80, para muita gente, foi considerada uma década perdida, né? Nessa década, você estava muito atuante, porque ali nos anos 86, 87, 88, você era diretor da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos. E a FINEP, ela foi muito importante e outras fontes também de perspectiva e formação de quadros, de projetos, olhando assim o país para o presente e também para o futuro. Hoje, dando um salto hoje, você tem um
executivo tem que dividir até o que ele vai investir, porque tem as emendas do Congresso Nacional. Se ele quiser mexer, por exemplo, na parte financeira e monetária, você acabou de citar aí, né? Ficou um Banco Central independente e tudo mais, tem fatores externos, exógenos, né? Mais no Leblon e na Faria Lima, que acaba determinando para onde vai. O próprio Poder Judiciário também, ele acaba ocupando um certo espaço quando o Legislativo não age. Minha pergunta é, comparativamente àquele período, hoje nós estamos tão amarrados, mas tão amarrados, quase sem movimento, que a gente não consegue ver o futuro, porque pelo menos se tinha na política a perspectiva de aprofundar a democracia, e se tinha na economia, se você ter um país mais aberto, mais envolvido com o mundo, mais atual, mais moderno, né? Isso, a gente não consegue ver o futuro mais, né, Luiz? Depende, não. Você colocou uma questão fundamental, Sidney. Essa é a questão que nós tínhamos que estar discutindo, né? Agora, veja, talvez seja a minha... Eu não posso falar pela sua visão de futuro, nem da do André, mas você colocou a grande questão da minha visão de futuro. Por quê? Qual é a visão de futuro que está posta por esse modelo que a gente estava discutindo antes? É a visão de futuro que eu não tenho como alterar minha inserção internacional. Tudo que é bom vem de fora, né? Todos os escritos aí, inclusive de vários professores da PUC, não sei o quê, dizem o grande problema do Brasil é que ele tem que abrir de vez a sua balança comercial, como abriu a conta de capitais. O que resultou no Brasil da abertura de conta capitais? O que resultou que o real é a moeda que mais varia, de maior estabilidade no mundo, em qualquer coisa, qualquer espirro que aconteça na economia internacional. Ou ela se desvaloriza demais, ou ela se valoriza demais. Então, na verdade, o real foi uma inovação fantástica, de controlar preço, mas não controlou a nossa moeda. Porque para controlar a nossa moeda, nós temos que ficar com essa taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo, e a taxa de câmbio como âncora. Continua. Agora, você colocou uma questão central. A minha perspectiva hoje, dado esse modelo, é de submissão ao capital internacional. Porque todo movimento que eu faço na minha política é no sentido de aprofundar esse modelo de submissão ao movimento internacional. Então, eu privatizei para quem, Sidney? O setor elétrico no Brasil foi privatizado para quem? Grandes empresas estatais de outros países que compraram as nossas elétricas. Então, eu estou transferindo o meu poder de definir um dos sistemas mais importantes que eu tenho de infraestrutura e logística para a estratégia de outros países, principalmente chineses, que estão comprando as nossas hidrelétricas. Veja, a discussão do veículo elétrico. Estou voltando ao meu tema que você falou na época que eu era diretor da FINEP, Tecnologia e Inovação, não é isso? Eu tenho que ter carro elétrico, como o chinês faz. A minha dotação de fatores, aonde eu tenho tecnologia e desenvolvimento, é para fazer que tipo de carro? Um carro híbrido com tecnologia renovável, baseado em energia biodegradável. Tem nada a ver com o elétrico, né? Eu posso até ter algum tipo de carro elétrico, em especial para o transporte público, é o elemento fundamental. O elemento fundamental da discussão de energia renovável no transporte é o transporte público, não é o carro individual. E eu não estou fazendo nada para isso, né? O que polui no Brasil? Se eu vou pegar o que polui no Brasil, é o pum do boi, né? O pum do nosso boi, que nós não temos tecnologia avançada para isso. O nosso boi é de boi de pasto e fica comendo e botando para fora, não é isso? E o carro, e o transporte público. A nossa matriz de geração de energia é limpa. Nenhum país do mundo tem uma matriz de geração de energia tão limpa quanto a nossa, né? Segundo, eu tenho uma enorme capacidade de geração de energia biorrenovável. Eu tenho que avançar nisso. Fazer carro híbrido. Para me beneficiar. Você se lembra, não sei se você fala que o André é bem mais novo, ele é bem mais novo, né? Quando teve a crise do petróleo, o que nós fizemos no Brasil? O pró-álcool, não foi? Com enorme sucesso. Qual é o único país do mundo que tem carro a bicombustível? Só o Brasil. Para isso, nós tivemos que desenvolver não só o combustível, como desenvolver o carburador, porque o álcool é mais corrosivo do que a gasolina. Nós tínhamos que fazer toda uma inovação nos motores dos carros. É isso que nós temos que voltar a fazer. Luiz, vamos para a pergunta do Galhardo também. Vamos lá, Galhardo, diga.
Não, vamos. Infelizmente, o último grande esforço de industrialização e de tirar a gente dessa camisa de força veio de um governo ditatorial, né? Lamentavelmente. A gente precisa voltar na década de 70 para falar matriz. Você falou de matriz limpa, né, Luiz? Itaipu, Tucuruí, diversas iniciativas que vieram do segundo PND durante o governo Geisel, governo ditatorial e censor, lamentavelmente. Eu acho que só para não perder, todos esses assuntos são muito importantes, mas só para não perder o tema aqui do câmbio, o Banco Central fez pela primeira vez desde 2022 uma intervenção no Banco Central no mercado à vista, e mesmo assim a moeda brasileira perdeu força. O que você acha, Luiz? O Banco Central tem feito uma boa gestão da política cambial ou a coisa está meio atrapalhada? Não, André, você sabe que não. Quais são os erros? Desculpe, você sabe que não, desculpe. Desculpe ter dito que eu acho que você pensa que a gente não fala isso, né, eu já falei publicamente aqui que eu não compactuo com a política cambial brasileira. Então, você acertou. Eu infelizmente, eu acho que o Banco Central tem demorado a agir em alguns momentos e tal, mas considerando esse leilão no mercado à vista, esses foi tímido o leilão, foi tímido. Vamos lá. Qual era o nosso grande problema que a gente tinha? Todas as crises da economia brasileira foram, até 2002, 2003, foram crises de balanço de pagamentos. Né? Ou seja, mesmo lá o Armínio Fraga, não sei o quê, tal, dizendo, não, a crise do nosso balanço de pagamentos foi a incerteza que o Lula ia ganhar a decisão. Nós tivemos eleições agora muito mais incertas, com muito mais políticas incertas, e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque nós temos 350 bilhões de dólares de reserva. Essa reserva foi feita no boom de commodities da China com o Brasil, e a gente sabe essa história toda. Se depois quiser, a gente faz um programa sobre isso, mas tudo bem. Eu já estou me convidando, hein, Cid? Vamos lá. Mas, de qualquer maneira, nós temos 350 bilhões de reserva. Para quê, André? Para que eu tenho 350 bilhões de reserva? Exatamente para evitar que o real seja a moeda que mais tenha instabilidade no mundo. Então, eu já devia ter feito isso. As operações de swap. Né? O professor Beluso acabou de escrever um artigo sobre isso, né? Dizendo, por que não faz a operação de swap? Pô? Porque todos os bancos centrais do mundo estão fazendo. Agora, talvez seja por causa do mito de que o câmbio é flexível, não é isso? O câmbio, ninguém intervém, não sei o quê. Essa que é a loucura. Aí você gera o quê? Eu estou falando com generosidade sobre o Banco Central, tá? Aí você gera o quê? Não estou dizendo que eles estão fazendo isso de propósito para conseguir outra coisa, não. Estou dizendo assim, aí o que você gera? Pressão inflacionária, né? Pressão para aumentar os juros, não é isso? Essa que é a questão. Se eu tenho 350 bilhões de reais, desculpe, de dólares de reserva, ninguém vai fazer ataque especulativo contra o Brasil. Não faz. Agora, o Banco Central, aí sim, o Banco Central tem que ter credibilidade, né? O Banco Central tem que ter credibilidade, ser firme, de dizer, se fizer ataque, vocês vão perder. Luiz, deixa eu colocar mais diretamente agora um assunto que no passado se dizia matriz e filial, né? Vamos para a matriz, falar sobre economia americana. O que pode acontecer, na sua opinião, se de repente der Trump? O que pode acontecer se der a Harris? O que você acha que interferirá na administração econômica e financeira americana e que reflexos possa ter no Brasil? Não, eu acho, Sidney, eu quero que os Estados Unidos tenha a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Né? Agora, o problema do Trump vai ser eminentemente político, né, Sidney? Ou seja, Trump nos Estados Unidos, Milley na Argentina e outros governos que estão de direita na América do Sul, o Brasil vai ficar completamente isolado e o presidente Lula e o nosso governo atual democrático completamente isolado. Então, isso vai ser um enorme incentivo para a extrema-direita no Brasil. Isso não tem. Para mim, esse é o principal problema. Segundo. Deixa ficar claro, acha você que dando o Trump fortalece ou o Grupo Bolsonaro, ou outro nome qualquer da direita, ou um nome qualquer que consiga fortalecer a direita, né? Centro-direita. Com certeza. Até porque você tem na Argentina um aliado do Trump, não é isso? O Milei, que é contra a gente. De qualquer maneira,
esse para nós é o principal efeito. Agora, para o mundo, é uma complicação. E aí nós vamos também ter um efeito indireto sobre nós, não é isso? Qual é a política do Trump com relação a Israel, o conflito em Gaza? É fortalecer Israel de qualquer jeito, né? Qual vai ser a política do Trump com relação à guerra da Ucrânia? Ele está dizendo que não vai dar dinheiro para a OTAN mais, que não vai dar, que tal. Aí você vai ter, de novo, a questão europeia, Alemanha, França e Inglaterra, que vão entrar numa corrida armamentista, não é isso? E, fundamentalmente, ele vai estressar de uma maneira muito maior as relações com a China, né? Por causa do MAGA, Make America Great Again, não é isso? Então, eu acho que o Trump é um desastre completo para o mundo e um desastre ainda mais completo para nós, do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, para o mundo, que vai gerar várias pressões políticas num mundo que já está geopoliticamente em grandes tensões, não é isso? Toda hora você tem ameaças aí de guerra daqui, guerra dali, né? Aumento do arsenal nuclear, tal, né? E o Trump já definiu os 4 países que fazem o círculo do mal, não é isso? A Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Então, eu acho que é uma situação de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? O Trump, para nós, é um desastre. Ainda mais que a Argentina é campeã mundial de futebol, aí vai ser o problema mais... Muito bem. Galhardo, eu tenho a impressão que essa vai ser a última pergunta do nosso convidado, Luiz Martins de Mello, na reta final da nossa conversa. Fica à vontade. Ô, Luiz, a gente vai precisar da habilidade diplomática do Trump, né? Porque, assim, embora tenha sido um desastre, ele foi lá apertar a mão do Kim Jong-un, né? Ele promoveu aquele encontro histórico entre os presidentes da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Realmente, eu acho que desmobilizaria em alguma medida esse conflito ali, Rússia e Ucrânia. Eu não estou defendendo o Trump, não, porque eu acho que, primeiro, o Trump não tem consciência que para fazer a América grande de novo, ele teria primeiro que se desfazer do dólar, né? Que é uma coisa que os Estados Unidos talvez não esteja muito afim de abrir mão. Então, considerando toda essa leitura equivocada de como funciona a economia global e as cadeias de valor internacionais, infelizmente, talvez a gente precise dessa habilidade diplomática, que eu não sei nem se é consciente ou subconsciente. Ô, Luiz, aproveitando aqui essa reta final então, do programa, a gente sabe da dificuldade que é projetar câmbio, sobretudo no Brasil, num país onde a volatilidade é o sobrenome do câmbio, né? Você falou muito disso ao longo do programa de hoje. Mas considerando o mercado, a Selic, a inflação e tudo que a gente tem, a sua expectativa é de que a gente continue vendo mais desvalorização da moeda brasileira ou em algum momento a gente tem um ponto de inflexão aí e o dólar começa a convergir para patamares mais baixos? Lembrando de novo que isso não é um compromisso, dada a dificuldade que é projetar, sobretudo aqui. Não, André, essa questão do câmbio é uma das questões mais complicadas e complexas que existe na teoria econômica. Ninguém tem uma solução para isso. Eu diria para você que o câmbio é sempre uma questão de ajuste fino, né? O Banco Central tem que ter uma diretoria que não só atue em função de modelo. Por quê? Porque o câmbio tem 2 efeitos que são contraditórios, né? Eu posso valorizar o real, não é isso? E promover um aumento do consumo interno, como nós já tivemos, tá? Porém, isso acaba com a minha indústria, porque aí tudo que é importado em termos de máquinas e equipamentos vai ficar mais barato, né? E toda a indústria que eu fiz das minhas cadeias produtivas internas foi praticamente destruída. Então, tem setores hoje que importam 70% dos insumos na sua produção. O outro fato é de que se o câmbio tiver o real tiver mais desvalorizado, ou o dólar mais forte, né, para nós podemos exportar melhor, gerar mais renda e tal, para o investimento. Então, essa é uma equação que o Banco Central tem que decidir. O que o Banco Central não pode fazer é unicamente pensar somente na inflação, ou dizer que tudo que é aumento de salário, aumento de produção, vai gerar inflação. Agora, essa questão do câmbio, para nós, é fundamental, porque tem um outro efeito, André, que vocês sabem muito bem. O dólar para o mercado financeiro, para quem tem, para o nosso 1%, ele é um ativo.
ele não é só uma moeda, né? Eu compro dólar como se eu estivesse fazendo uma aplicação financeira, no caso brasileiro, né? Então, essa é uma das questões fundamentais que a gente fica brincando aí, às vezes, no botequim, né? Isso dizendo, olha, o Brasil não precisa dolarizar a economia, não. Ele já está dolarizado. Porque o que vale para a economia da nossa política monetária é a decisão do Fed, pô. Todo mundo fica esperando a decisão do Fed e fica um bando de pessoas da Faria Lima, do Leblon, à beira de um ataque de nervos, especulando qual vai ser a decisão do Fed. Isso é que tem que acabar. E aí você colocou a questão certa. Eu tenho que ter uma política de câmbio que tenha a sensibilidade de jogar entre esses dois limites, né? O limite da valorização e o limite da desvalorização. O limite da valorização para gerar renda interna, melhor poder de compra interno, e da desvalorização para gerar demanda e investimento na indústria. Isso não é um modelo que faz, André. Isso é uma questão de ajuste fino permanente entre a nossa moeda e as moedas internacionais. Muito bem. Professor Luiz Martins de Mello, muitíssimo obrigado mais uma vez. O André já tinha agradecido no início, eu reafirmo aqui no final por ter conversado conosco. Semanalmente chamamos aqui economistas, né, que pensam em o Brasil, e para nós não importa, num primeiro momento, a ideologia, viés A, viés B, o que nos interessa é justamente discutir o país de maneira plural, aberta. Nem sempre a gente consegue encontrar isso, né, nas várias plataformas por aí. Então, nosso objetivo, de certa forma, foi alcançado, ou é alcançado, toda vez que temos aí um economista do seu porte, do seu naipe, refletindo o Brasil. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Cínio, muito obrigado, André. Estou à disposição, a hora que vocês quiserem conversar, não sei o quê, está no programa e tal. E agradeço aí ao Júnior pela infraestrutura, que sem ele a gente não faria o programa, né, Cínio? É verdade, é fato concreto. Da Remessa Online também. Muito obrigado. André, meu amigo. André, saudações tricolores. Espero que o Corinthians não atrapalhe os planos lá da... O André é corintiano, o Melo é tricolor e eu sou banguense, ninguém briga comigo. Você é bom. Então... Um abraço, tchau. Abraço, tchau. Obrigado, André. Tchau. Olha, para você que nos acompanhou, esse é o De Olho no Câmbio, né? Sempre plural, até futebolisticamente, né? Já em sua segunda temporada. E é uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio, esse nosso programa aqui, é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Você está vendo aí que basta apontar, né, o seu celular para o QR Code no cantinho da tela e isso já vai facilitar a sua vida, suas viagens internacionais. Baixa o app também, abra sua conta global, toque o sininho, faça suas aproximações conosco aqui, que nós vamos fazer as nossas notificações para você e seus amigos. Um abraço. Tchau, gente.